Olá pessoal, aqui é Alan do Home Defensor Brasil, nosso canal do YouTube, e também estamos no Instagram. Eu vou deixar aqui para vocês o arroba aqui do Instagram e nós vamos abordar alguns assuntos sobre defesa residencial, né? Hoje muitos têm sido falado sobre as armas de defesa, as armas que não são armas de fogo. E há uma discussão muito grande sobre isso, uma controvérsia. Uns dizem que serve para defesa, outros dizem que não serve para defesa. E aí fica a questão: serve ou não serve para defesa? Eu vejo algumas argumentações e que a gente precisa traçar uma discussão acerca disso com um pouco mais de profundidade, um pouco mais de conteúdo científico em relação a isso. Então, assim, uma das coisas que nós precisamos corrigir é um erro que vem sendo falado aqui no Brasil. Quando a gente fala de armas de defesa, como nós temos tido, né, a HDR-50, HDR-68, a HDP-50, todas essas três da Umarex, nós temos a Alfa, nós temos a Bravo, nós temos agora da Artemis também, a CP300. Enfim, nós temos uma gama de armas de defesa que são ditas como armas não letais. Só que a tradução correta do nome não é arma não letal, é uma arma menos letal. O que isso significa? Eu vou deixar para vocês aqui, daqui a pouco, quem sabe, a gente faz até um corte e eu exemplifique para vocês com este vídeo. Eu vou deixar para vocês aqui em cima um link, você clicar, ou na descrição também do vídeo. Eu vou deixar um link que eu achei extremamente interessante. Nas minhas pesquisas, eu vi um médico abordando esse assunto com balas de borracha, e onde ele faz ali simulações em carnes de porco, carnes bovinas, onde ele simula esses tiros em determinadas partes do corpo. E a conclusão que este profissional médico chegou é que as armas elas são não letais dependendo de onde elas atinjam. E elas são menos letais, podendo ser letal, dependendo de onde você vai acertar o agressor. Essa é uma questão que nós precisamos pontuar. Mucho menor la tunelización en comparación con este, mucho menor. Podríamos decirse que se quedó en el tejido adiposo. No llegó ni a músculo ni a hueso, se quedó en el tejido adiposo. Vamos a simular algo que podría darse en la vida real en un asalto. Listo, tenemos la bala, agujero de entrada, no hay agujero de salida. Pero por muy poco. Realmente lo que salvó aquí es la aponeurosis del músculo. Si no se hubiera penetrado, mira, aquí está mi dedo, es la aponeurosis del músculo lo que salvó la penetración. Fue justo en tejido adiposo entre hueso y hueso. Por eso fue bastante la cavitación, porque no tuvo un hueso que pare el impacto. Ahora, si esto fuera una persona, ¿podría penetrarte? Sí, porque estamos tomando en cuenta de que este grosor es mucho más que el de un humano. Entonces sí podría penetrarte en una costilla, sí podría causarte un neumotórax o un hemotórax y comprometer tu vida, sí. O sea que el arma no letal no es tan no letal. Así es, el arma no letal puede ser letal. Doc, ¿y entonces probabilidades de sobrevivir? Bueno, eso depende si tienes seguro, no tienes seguro, si va al ministerio. Elas são armas menos letais porque você não tem a garantia de que ela não será letal, ok? Uma outra situação que nós precisamos pontuar também é que muita gente diz assim: melhor que você tenha um 38 na sua casa, é melhor que você tenha uma 9mm, prefiro minha 9mm. Quem não prefere? Quem não prefere uma arma de fogo para poder se defender? Isso é óbvio. Mas estamos em um contexto onde ter esta arma de fogo de maneira legal é extremamente difícil, se não impossível hoje em dia. Então fica a questão,
Muita gente diz, prefiro ter uma faca do que ter uma arma desta. Ok, é uma preferência sua. Mas, se você precisa utilizar uma faca para se defender, você precisa estar próximo ao seu agressor. Se você precisa estar próximo, você se expõe a um risco maior. É efetivo? Pode ser. De fato, pode ser efetivo. Mas a pergunta é, por que não utilizar esta arma e ter uma lâmina, se você assim precisar, na defesa da sua integridade física, do seu lar, da sua família, contra uma injusta agressão? Por que você dizer que não tem que ter? Se você não quer ter, porque tem a possibilidade de ter um outro mecanismo de defesa, é uma coisa. Um mecanismo que seja mais eficiente, que lhe dê uma segurança de conter ou cessar essa injusta agressão em uma distância maior. Por que não ter esta arma? Se você tem essa opção, tenha. De maneira legal. Preste bem atenção. Esse é o terceiro ponto da nossa discussão. Nós estamos aqui falando de pessoas honestas se defendendo de bandidos, de criminosos. Eu sei que é duro o que eu vou te dizer aqui agora, mas se você tem uma arma ilegal dentro da sua casa, você é um criminoso. Ah, mas eu prefiro ser um criminoso tendo uma arma ilegal dentro da minha casa e ficar vivo e responder por isto eventualmente. É uma opção sua. Eu prefiro seguir a lei. Agora, a sua opção, se você quer se expor a isto, expor a sua família a um processo judicial que vai tirar de você tudo o que você tem que você não tem, financeiramente, você não vai gastar menos de 50 mil reais para contratar um bom advogado, pagar custas judiciais, perícia e tantas outras coisas, isso tendo uma arma legal. Ok? Você vai gastar o seu emocional, o da sua família, o seu psicológico no meio disso tudo. Se a sua arma for ilegal, você vai sair vivo, amigo. Mas tu vai ficar em cana, junto com os bandidos que você queria se defender deles. É lá que você vai parar. Então, dentro deste contexto, é que eu me pergunto, e eu gostaria que você se perguntasse, será que, porque este mecanismo de defesa, ou possível defesa, ele não é tão eficiente como uma arma de fogo, então eu vou abrir mão dele? Porque aquele que está de mão vazia, ele diz, preferia ter uma faca. Mas se ele não tem uma faca, ele vai utilizar as suas mãos. Aquele que tem uma arma desta, aquele que tem uma faca, ele diria, eu prefiro ter uma arma dessa. Ou também ter. Se ele não tiver, ele vai encarar só a faca. Aquele que tem uma arma de fogo, pode ter uma arma de fogo, ou quem tem essa arma aqui, diria, eu gostaria de ter uma arma de fogo, mas eu não tendo, eu vou me defender com isso. Esse é um ponto. E o último ponto que eu quero abordar aqui é o seguinte. Muitas argumentações eu tenho visto de pessoas dizendo assim, se você atira em um bandido, num invasor com uma arma desta, você vai enfurecer, aí que ele virá com toda a fúria, todo o ódio para cima de você. Se for assim, não utilize sua arma de fogo, porque você pode, às vezes, não conseguir conter. Não utilize uma faca, porque você pode não conseguir acertar. Não utilize suas mãos, porque você pode não conseguir se defender. E todas essas atitudes vão torná-lo mais agressivo contra você. Ok? Então, são situações em que nós precisamos pontuar. Ah, e tem um outro detalhe. Alguém entrou em minha casa
com uma arma de fogo. E aí? O que eu faço? Vou trocar tiro com um bandido usando isso? Se você soubesse que é a sua única forma de tentar ficar vivo e salvar a vida da sua família, você faria? Conselho é: chame a polícia, se abrigue, ganhe tempo, faça tudo o que for possível até que cheguem os agentes da lei para que te protejam. Mas cada um sabe de si, da sua opinião, daquilo que gostaria de fazer. Nós vamos continuar essa discussão ao longo do tempo e nós vamos mostrar então um pouco mais desta realidade do Home Defense. Vai acompanhando o canal, coloca aí as suas dúvidas, os seus comentários, deixa o seu like, ativa o sininho. A gente vai estar sempre produzindo um conteúdo interessante. Acho que você vai gostar. Isso é importante, essa discussão no nosso contexto brasileiro, daquilo que nós temos vivido. Fica aí para vocês continuar acompanhando o canal.